Thomas Edison foi um grande inventor. Foi considerado um dos maiores gênios já existente na humanidade como inventor. Ele teve 1093 patentes. Como muitos nós sabemos, né? O Thomas Edison, ele inventou a lâmpada incandescente, entre outros, o microfone, o telégrafo, o raio-x, o filme, o gravador, entre muitos tantos outros. Thomas Edison teve milhares de invenções. Em uma época, o Thomas Edison estava no seu laboratório, estava ali enclausurado, não saía de dentro do seu laboratório até enquanto ele não finalizasse aquela invenção. E um dos seus amigos resolveu ir visitá-lo. Chegando no seu laboratório, ele disse: "E aí, Tomás, o que está fazendo? Qual é o novo programa de invenção?" Ele respondeu: Rapaz, eu estou aqui com a nova invenção. E dessa vez agora eu estou tentando inventar a pilha." O amigo estarrecido nunca havia visto nem ouvido falar naquela palavra pilha. Ele respondeu: "Pilha? O que é isso?" Eu estou tentando inventar aqui uma coisa para acumular energia. E a minha tentativa está sendo muito prolongada, porque até agora ainda não consegui. Eu já fiz 10.000 tentativas e ainda não consegui. E o amigo dele, impactado com aquilo: "Tomás, espere um pouco, rapaz. Você já teve 10.000 tentativas? Tomás, você está ficando alienado, rapaz. Louco. Você está ficando abilolado. Desista disso, rapaz. Para. Senão você vai enlouquecer. Você está enclausurado aí dentro, não sai para fora. E já teve 10.000 tentativas e não conseguiu? Isso significa 10.000 fracassos." Aí o Thomas Edison, ele levantou assim a cabeça e disse: "Não, eu não tive 10.000 fracassos. Simplesmente eu achei 10.000 maneiras que não funcionam. Eu quero achar a única maneira que funciona." E o Edison, nada de desistir. E exatamente naquela tarde foi que o Thomas Edison, ele conseguiu inventar a pilha. E você sabe o que é pilha, né? Esse elemento químico aí que nós usamos no nosso aparelho de rádio, no relógio, na lanterna, enfim. Graças à persistência de Thomas Edison, que hoje nós temos a pilha. Você já notou que se a pessoa ela não for persistente, ela não conquista nada? É verdade. Todo homem, ele nasce com um dom que Deus dá. Todos nós, por mais desfavorecido que sejamos, nós temos dom e talento. E existe muitas pessoas que é super inteligente, super habilitada, capacitada, mas é impaciente. Existem pessoas que programam um projeto e vai realizar aquilo, aí na primeira tentativa não dá certo, desiste. Aí a pessoa acaba não conquistando aquilo que quer. Em tudo na vida, para o homem conseguir,
ele tem que persistir. E o Thomas Edison, ele mesmo nunca se considerou um homem mais inteligente do que ninguém. Ele se achava comum como outro qualquer. Mas ele tinha uma qualidade que ele colocou dentro dele mesmo, que ele diz: eu sou decidido, eu sou persistente, eu nunca desisto. Quando eu inicio um projeto, eu chego até o final. Aí está o segredo que o grande Thomas Edison, ele teve 1093 inventos e todos patenteados. E ele não fracassou. Por quê? Porque ele persistiu, porque ele insistia. E você também na vida, tudo que você decidia fazer, meu amigo, persista. Fracassado não é quem erra. Fracassado é aquele que desiste. E é exatamente muitas pessoas inteligentes que desistem. E às vezes há pessoas que não têm nenhum QI alto e ela persiste e conquista. Agora vamos voltar essa ilustração para o reino de Deus. Você sabia que se o homem ele não for persistente, nem no céu ele entra? Pois é. Olha só. Veja bem, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, né? Através da Bíblia Sagrada, através do mandamento de Deus. Muitas pessoas, elas aprendem dentro da palavra de Deus que todos pecaram. E ela concorda, sim, todos pecaram. E todo mundo precisa um dia se libertar dos seus pecados. A pessoa vai compreendendo dentro da palavra de Deus. E Jesus veio para tirar o pecado do homem. Porque o homem com pecado, ele não entra no reino de Deus. É verdade ou não é? Porque o pecado é a sujeira, é trevas. E Jesus veio a essa terra exatamente para receber os nossos pecados, nos limpar, colocar sobre ele os nossos pecados. E isso aconteceu ali no Rio Jordão pelas mãos de João Batista. Lá na cruz do Calvário, essa culpa que era minha, que era sua e que era do mundo, Jesus foi julgado. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para pagar em julgamento a nossa culpa, a nossa transgressão, o nosso pecado, né? O profeta Isaías, ele já disse ali em 56, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E um dia, quando a gente crê nisso aí, nós iremos passar em paz eterna no reino de Deus. Porque se nós crermos que Jesus, ao ser batizado, levou os nossos pecados com o seu batismo, na cruz do Calvário foi julgado, nós cremos, nós nos tornamos limpos. Ou seja, nós cremos no evangelho da água e do Espírito. E muitos podem dizer, que evangelho da água e do Espírito? Meu amigo, está um mistério aí. Jesus, ao ensinar para um homem judeu, diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. E isso está no Evangelho de João. Por isso chamamos o Evangelho da água e do Espírito. Então, quando você crê nisso, você é limpo e você entra no céu. Muito bem. Muitas pessoas, elas entendem isso, aprendem isso, mas o grande problema é que elas não persistem em ter fé. Elas não persistem. E o Senhor Jesus disse, né? Isso ele registrou lá, Mateus registrou, isso está no Evangelho de Mateus 24, versículo 13, Jesus falando, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois é, nós falamos aí agora há pouco do Evangelho da água e do Espírito, em que Jesus veio, levou os nossos pecados com o seu batismo, na cruz do Calvário foi julgado, ressuscitou o terceiro dia e está à destra de Deus. Muitas pessoas entendem isso e nos ouvem falar disso, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Mas tem pessoas que elas rejeitam, elas não persistem em crer nisso. E quando a pessoa não persiste,
ela não conquista. E o Senhor Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem é aquele que persevera? Aquele que persiste, aquele que crê, que pela fé se limpa dos seus pecados. Sabe por que as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Por causa dos seus próprios pensamentos. As pessoas rejeitam tudo porque os seus pensamentos não podem compreender isso. Amigo, lhe digo agora, o fim do mundo está próximo. Poucas pessoas, de fato, demonstram ter interesse pela salvação. Poucas. Pois é. Agora você ouviu essa palavra de persistir, de perseverar. Você tem que crer no que eu te falei aqui. Porque eu falei para você o evangelho da água e do Espírito. E Jesus ainda disse assim, nesses tempos muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. E odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu falei ainda agora há pouco para você, amigo, que o fim do mundo está próximo. E Jesus fez essa descrição aqui, o que era que ia surgir nos fins dos mundos. E de fato, hoje nós vemos muitas doutrinas religiosas, muitas doutrinas falando de prosperidade, de cura, sinais, prodígio, mas muitas pessoas rejeitam de crer no verdadeiro evangelho, que o homem só pode entrar no reino de Deus quando ele é limpo dos seus pecados. E você também pode bem pensar que esse mundo, a profecia, a palavra de Deus está se cumprindo. Uma época Jesus estava sentado no monte. O nome desse monte chamava o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos chegaram em particular para ele dizendo: Senhor, dize-nos ou nos mostra qual é o sinal da tua vinda. E Jesus disse: acautelai e não se engane. Por acaso, quando o agricultor ele vai plantar, ele não olha para o céu e vê se as estações estão propícias para plantar, a quadra da lua, o mês certo? Assim vós também, que sois espirituais, prestai atenção. É óbvio, o Senhor Deus, Jesus, não deixou a data nem o dia da vinda dele, mas ele disse que para os espirituais, para ficar atento. Porque ele disse assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E viria falar de guerra, rumores de guerra. E ele diz, não se assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E ele disse mais, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém nesse mundo, ninguém pode ser feliz sem Jesus. Só pode haver paz no coração do homem quando tem Jesus. Não é por meio de droga, de bebida que você vai achar uma alegria. Pelo contrário, você vai mergulhar no poço vazio do abismo quando você rejeita Jesus e se infiltra numa alegria passageira desse mundo por meio de entorpecer a tua cabeça por meio de bebidas e de farras desse mundo. E eu te digo, vai haver um conforto celestial para aqueles que estão preparados e persistir na palavra de Deus. É aqueles que vão limpar os seus pecados, porque creu que Jesus o levou, ou seja, creu no evangelho da água e do Espírito. Tome posse dessa palavra e diga, eu creio que Jesus já levou todos os meus pecados ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E ao ser crucificado, ele pagou em resgate pelo meu pecado, pela minha iniquidade. Tome posse dessa palavra e que Deus te guarde
nas bênçãos eternas. Amém.